A fórmula de Bhaskara, ela pode ser escrita de duas formas. Através do método simplificado, tá? X igual a menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A, em que delta pode ser representado por B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ou você pode trabalhar a fórmula diretamente, já substituindo nela o valor de delta, ok? Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, tia, por que separa dessa forma? Porque dessa forma você já consegue determinar se o delta ele vai ter raiz ou não, ok? Porque delta ele é um discriminante. Então, delta ele pode ser maior que zero. Se o delta foi um valor maior que zero, ou seja, a raiz de um valor maior que zero, então você vai conseguir encontrar o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2. Você vai conseguir encontrar dois valores para x. Porém, ao resolver delta e o delta for um valor menor do que zero, ou seja, se for um valor menor do que zero, então vai ser a raiz quadrada de um número negativo. E raiz quadrada de número negativo não existe. Então, se você calcular o delta e ele der um valor menor do que zero, então não precisa nem usar o restante da fórmula de Bhaskara, porque não vai ter raiz. Já se o delta for igual a zero, então significa dizer que eu vou ter duas raízes, ou seja, dois valores para x que serão iguais. Então, o valor de x1 e o valor de x2 serão números iguais, ok? Então, aqui, como eu percebi que no nosso último exercício vocês tiveram alguma dificuldade de resolver pela fórmula de Bhaskara, confundindo essas duas situações da fórmula, então eu vou estar resolvendo essas duas questões que eu passei no exercício anterior para vocês e vocês vão aplicar no próximo exercício, tá? Então, olha só. Para esse primeiro exemplo aqui, percebam que antes de aplicar a fórmula de Bhaskara, é necessário você colocar essa equação na forma de equação de segundo grau. Ou seja, o primeiro termo depende de x, o primeiro termo depende de x ao quadrado. O segundo termo depende só de x, e ele está aqui após a igualdade. Se eu trazer ele para antes, ele vem negativo, menos 3x. E menos 4, né? Que o terceiro termo é aquele que não depende de ninguém. Quem ficou depois da igualdade, não ficou nada, tá? Então, reescrevendo aqui, a equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, você precisa escrever a equação nessa forma, tá? Então, tá aqui, a gente escreveu. Agora sim, eu vou separar quem é A, quem é B e quem é C, que são meus coeficientes numéricos. Nesse caso, A é igual, quando aparece, 1. B vai ser igual, que é o termo que depende de x, menos 3. E C é menos 4. Observe o sinal que está na frente do número, tá? Vou aplicar a fórmula de Bhaskara, vou aplicar ela diretamente, ok? Então, ó, x vai ser igual a menos b da fórmula, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Essa é a minha fórmula. Vamos substituir os valores? Então, x vai ser igual menos b. B é menos 3. Então, o menos do coeficiente com o menos da fórmula dá positivo. Então, fica só 3. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Coloca dentro do parêntese, tá? Menos 4 vezes A, quem é A? 1 vezes C, quem é C? Menos 4. Então, coloca também dentro do parênteses. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Pronto.
Agora que a gente substituiu na fórmula, certo? Agora a gente vai resolver os números, né? As potências, as raízes, o que dá para resolver. Então, x vai ser igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9. Menos, aí eu vou ter essa multiplicação. Só que esse menos com esse, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Dividido por 2, porque 2 vezes 1, 2. Resolvendo aqui, x vai ser igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 mais 16, 25, sobre 2. Então, aqui vamos extrair a raiz agora. Então, x vai ser igual a 3 mais ou menos. A raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. Então, o nosso delta aqui, ó, o nosso discriminante, o valor que fica dentro da raiz, deu maior que zero. Então, a gente vai encontrar dois valores para x aqui. Então, agora vamos trabalhar a soma e a diferença, que é o meu x1 e o x2. Então, olha só, o meu x1 é a soma, 3 mais 5 dividido por 2, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. E o meu x2 é a diferença, 3 menos 5 dividido por 2. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, a minha solução é x igual a 4 ou x igual a menos 1. Então, temos aqui dois valores para x e essa é a minha solução, ok? Agora, vamos para esse segundo exemplo. Olha só, mais uma vez, não está organizado na formulazinha que eu já disse a vocês. Primeiro termo depende de x ao quadrado, segundo termo depende só de x, terceiro termo não depende de ninguém. Se não está organizado, vamos organizar. Primeiro termo depende de x ao quadrado, certo? Então, 2x ao quadrado. O segundo termo depende só de x, porém, ele está após a igualdade. Vamos trazer para antes. Se está positivo, vem negativo, então, menos 5x. O terceiro termo é aquele que não depende de ninguém, mas ele também está após a igualdade. Vamos trazer para antes. Se está negativo, ele vem positivo. E quem ficou depois da igualdade? Ninguém. Então, coloca 0. Pronto, já está organizado na nossa fórmula de equação de segundo grau. Agora, vamos trabalhar a fórmula de Bhaskara. Vamos reescrevê-la aqui. É sempre importante que você reescreva a fórmula para você aprender ela. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Reescrevemos a fórmula, agora vamos aplicar os valores. Ó, nessa minha equação, nós temos a é igual a 2, b é igual a menos 5 e c é igual a 8, certo? Então, vamos aplicar. Então, x vai ser igual. Menos b, quem é b? b é menos 5. 5 menos 5, com o menos da fórmula, fica o 5 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes quem é a? 2. Quem é c? 8. Dividido por 2 vezes 2, né? Que o a é 2. Agora, vamos só resolver nossa equação. Então, x vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes
8,64. Dividido por 2 vezes 2, 4. Aqui, finalizando, x vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 64. Então, ó, o 25 aqui, ele é positivo. Quando o sinal não aparece, é positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 64 menos 25 dá 39. E conservando o sinal do maior número, que é negativo, fica menos de 39 sobre 4. Então, olha só, percebam que o meu delta, ou seja, o valor que fica dentro da raiz, esse discriminante deu negativo. Ou seja, esse delta aqui foi menor que zero. E lá, a gente viu que quando o delta der menor que zero, não existe raiz, não existe valores reais para essa minha equação. Então, você coloca não existe, ou pode inserir o símbolo vazio. O conjunto é vazio, não tem solução, ok? Bom, pessoal, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, vejam esses dois exemplos e tentem aplicar agora nos demais exercícios, ok? Obrigada!